cujo objeto último é contribuir para a democracia cultural e para a democratização das instituições e do patrimônio documental. Ok? Então, isso é mediação cultural. Os produtos da mediação cultural são, por exemplo, exposições, visitas, efemérides. A própria semana, esse evento é um marco nesse sentido. Lá no Espírito Santo, por exemplo, nós fizemos a partir dos arquivos do Fernando Pessoa, onde eu mesmo compus uma música e eu mesmo fiz meus alunos se transformarem num coral, onde cantaram a música que eu compus, baseada no poema de Fernando Pessoa, e fiz também os alunos fazerem um recital, e houve um coro de recital sobre o documento chamado Ultimátum. Tá. Esse documento Ultimátum pede fora a todos eles, basicamente, essa é a mensagem do time. Cada vez que a palavra fora era mencionada, os alunos mencionavam fora também. Então, nesse sentido, foi uma prática de mediação cultural, realmente de diálogo com os atores que estavam envolvidos, até porque nós infiltramos na plateia alunos que gritavam fora da plateia, e a plateia no final estava cantando conosco. Tiveram 150 inscritos e o evento foi um sucesso no espaço da Universidade Federal do Espírito Santo. Bom, a bibliografia usada como foi o próprio site do Arquivo Nacional, é um marco, esse aqui é um marco, a primeira Semana Nacional de Arquivo. Espero que venham outras semanas nacionais de arquivo. Eu usei também o Chartier o tempo inteiro, práticas e representações, e Vijamé, como eu citei para vocês, é aquele arquivista de Paris. Obrigado. Tenha uma boa tarde. Obrigado, Taiguara. Eu passo, então, a palavra a Isabel Aires para escrever um pouco da experiência na Pinacoteca de São Paulo. Bom, boa tarde a todos e a todas. Gostaria de agradecer ao Leonardo, a toda a organização do evento pelo convite. Eu fiquei muito honrada e achei bastante oportuno, assim, esses debates em torno de arquivo, bibliotecas e museus têm sido, assim, pauta de vários eventos. No ano passado nós tivemos o Integrar, que justamente trazia pessoas dessas três áreas e falas do Brasil todo, foi bastante interessante. E, enfim, ter uma primeira Semana Nacional de Arquivos acho que é um belo desafio, e vocês estão cumprindo assim com muita dedicação, né? Eu tenho acompanhado um pouco de longe, e para mim também foi um duplo desafio, assim, no sentido de que eu sou bibliotecária de formação, mas eu acabei fazendo uma pesquisa que abrangia as três áreas, e a questão do ser arquivista em São Paulo é um pouco diferente do Rio. A formação em São Paulo, não temos curso de graduação, como vocês sabem, então é uma área que bibliotecários, historiadores atuam, né? Mas também eu não sou historiadora, me vi num centro de documentação que tinha fundo institucional e pessoal, e aí também, né, tem aquela questão, algumas pessoas torceram o nariz. No meu mestrado também fui falar um pouco de museu, então era um outro terreno também, então eu lidei um pouco com essas questões, né? E foi bem desafiador, muito produtivo, né? Mas foi um desafio. E aqui eu me vejo nesse desafio um pouco parecido também. Bom, eu coloquei aqui só para vocês terem uma ideia da minha formação, da minha atuação, para entender um pouco do lugar que eu falo, né? Então, como eu falei, eu sou formada em Biblioteconomia e Documentação. Eu fiz um MBA em Bens Culturais pela Fundação Getúlio Vargas. Eu acredito que tem no Rio também, assim, boa parte dos nossos professores eram do CPDOC do Rio. E eu concluí o mestrado em Ciência da Informação na ECA. E a minha experiência profissional foi, assim, eu me formei, assim, logo que me formei, fui trabalhar em biblioteca universitária, e depois biblioteca de museu. E mais recentemente, nesse mesmo museu que é a Pinacoteca, eu assumi o Centro de Documentação e Memória.
Então, foram alguns desafios também, né? Sair de uma biblioteca universitária que é tão específica, que tem demandas muito específicas e pontuais, entender o que era uma biblioteca de museu. Esse foi um primeiro desafio. Depois, entender o que era um centro de documentação e memória. E trabalhar com todos esses arquivos, esses documentos. E também a questão do museu, né? O que é um museu? E o que é um museu de arte também? Então, a gente vai afunilando assim, você começa a fazer um monte de perguntas e tem que correr atrás das respostas, né? Porque esse campo também é muito pequeno, né? O museu, biblioteca de museu, assim, não são muitas. Museu de arte, né? Bibliotecas de arte. Então, eu vou falar um pouco dessas relações documentais que eu encontrei na minha pesquisa de mestrado. De uma forma bem resumida, né, porque acho que aqui a gente tem uma ideia de ter mais uma conversa, né, uma mesa redonda, e depois vou falar um pouco dessas relações que eu vejo na Pinacoteca. Então, assim, tinha várias possibilidades de abordagem, né? A gente aborda as semelhanças entre as instituições, e aqui eu vou falar um pouco mais no sentido de instituição mesmo, não é uma abordagem histórica, nem epistemológica, foi tentar entender os documentos de cada instituição, né? A formação das instituições, assim, elas têm semelhança, sim, mas eu queria entender o que se entendia de documento de arquivo, documento de biblioteca, documento de museu, ou obra de arte, ou artefato, objeto, o que quer que fosse, entender esses documentos. Então, uma das abordagens foi apontar aqui as semelhanças, é isso que eu vou trazer um pouco para vocês. Então, o que elas têm em comum? Tá? Então, nesse quadro, eu vou virar um pouquinho para conseguir acompanhar, que não vou lembrar de cabeça. Então, assim, algumas definições encontradas na literatura de cada área, porque às vezes a gente encontra assim, pessoas da área da ciência de informação, de biblioteca, definindo o documento de arquivo e vice-versa. Eu busquei assim, algumas definições bem clássicas mesmo de cada área. Então, a gente tem o arquivo, seria prova e testemunho, né? Isso aqui é bem sintético, tá? Eu sei que tem pessoas aqui até mais qualificadas do que eu para falar de documento de arquivo, mas eu parti de um básico. Então, o documento de arquivo está vinculado à origem, meio onde foi produzido, é imbuído de valor probatório e legal, Schellenberg e Bellotto. Isso daqui já é uma tendência também que eu não aprofundei muito, mas essa questão do deslocamento do documento para a informação, ela é bastante polêmica, mas foi uma definição encontrada, então eu também tomei por base. E o documento de arquivo, ele tem que ser contextualizado, né? Ele existe em função dos outros, ele não existe sozinho, ele precisa ter essa relação com o contexto de origem, né? A Iana Camargo. E na biblioteca foi, por incrível que pareça, a área mais difícil de conseguir essa definição de documento, porque a biblioteca sempre teve essa vocação de abarcar tudo que fosse informação registrada, em qualquer tipo de suporte. Então, aquela velha história que o que para em pé vai para a biblioteca, enfim, o que não para não vai. Não é bem assim, né? A gente, cada vez mais a ciência da informação, que embora a biblioteconomia também, ela faz parte, digamos que ela esteja mais próxima à ciência da informação, não é bem assim na realidade, porque ainda os preceitos bibliotecários, eles estão bem assim, arraigados em outros conceitos. Mas existe uma tendência assim, de deslocamento do físico, do suporte para a informação. Isso é mais presente na biblioteconomia. Então, quando você vai entender o que é documento de biblioteca, é o que tem informação, né? Então, é um terreno realmente, assim, foi um pouco difícil encontrar uma definição. Mas aí a gente tem algumas coisas, então, da ciência da informação. Foco no acesso, essa palavra acesso é bem importante. Aqui o meu colega falou um pouco disso, eu também vou falar. A informação realmente ela tem que ser apropriada para ser um agente transformador social. E o Buckland, de novo, ele fala nessa construção social e atribuição de signo. Isso também vai aparecer no objeto museológico. Então, falando de museu, ele se pauta sobretudo na relação do homem com a realidade, né? Esse documento de museu, tá? Isso aqui não é a definição das instituições, são os documentos que ela abriga. Então, são testemunhos de um ato, né? A Valdísia falava isso. São suportes e veículos de informação.
de novo portador de informação, né, o Desvalais Marresse, e ele possui uma função documental, e o Otilê que já afirma realmente, objeto de museu é um documento. Então também às vezes a gente se vê nesses embates se é documento ou não. Sim, ele é documento, ele tem suas características específicas, mas é documento. Então, assim, de todo esse quadro das reflexões que eu fiz, eu consegui encontrar algumas coisas em comum, assim, para começar a pensar nesses documentos. Eles têm potencial informativo? Sim, eles têm. São patrimônio cultural, indubitavelmente, porque qualquer que seja, mesmo no arquivo, você tem uma seleção, né? Você tem uma tabela de temporalidade, que não é tudo que você guarda. Então, se tem seleção, você está atribuindo um valor, e aquilo, então, que tem valor, ele vira patrimônio cultural. E no museu a mesma coisa, na biblioteca também. A função social desses documentos, a construção de conhecimento também a partir desse acesso a eles. E, assim, uma coisa importante, a função do documento ela é atribuída. O que isso quer dizer? Quando a gente se depara com essas questões, como a gente vai ver mesmo na Pinacoteca, que eu já vou falar, o mesmo documento que aparentemente pode ser de arquivo, ou um livro que está lá na biblioteca, mas aí você vai lá, o pesquisador, o Taiguara, vai lá e fala, isso daqui tem marginalia, então não é um documento de biblioteca, posso atribuir a ele uma função de documento de arquivo, porque ele tem essas características. Então essa função ela é atribuída, né? Ela nem sempre é natural. Alguém vai ter que fazer esse julgamento de valor, e isso acontece o tempo todo, né? Então, o resumo do que eu falei, assim, as instituições elas têm função social, portanto, os documentos que elas abrigam também. E os acervos são formados por documento, mas também por informação. Então, acho que a gente nem pode só pensar no conteúdo e nem só no suporte. Essas coisas têm que ser dialogadas, né? Tem que se dar um peso, um equilíbrio para isso, porque senão você fica só no documento e acaba trancando esse documento que vai ficar inacessível, enfim. E também não só o conteúdo, porque o documento ele é importante, né? Ele fisicamente ele é insubstituível, principalmente os documentos primários de arquivo e de museu. E o foco no acesso. Então agora eu vou começar a falar um pouquinho da Pinacoteca, tá? Esse foi um resumão assim para pensar esses documentos. Bom, eu falo sempre assim, acervos em diálogo, porque para mim é muito claro que esses diálogos entre os acervos eles existem o tempo todo. Só que às vezes, como essas práticas elas estão tão separadas e tão enraizadas, nem sempre isso é óbvio, né? Por isso que eu acho que eu quis trazer essa conversa para cá com vocês. Então, na Pinacoteca isso acontece também, porque eu falo de um lugar que é uma biblioteca e um arquivo dentro de um museu, né? Então parece, mas está tudo lá próximo, né? Não vou ter dificuldade institucional. Vai ter dificuldade institucional. Nada é tão simples quanto parece. Então, vou falar só um pouquinho da Pinacoteca, não sei se todos conhecem. A Pinacoteca ela é o museu de arte mais antigo da cidade de São Paulo, é de 1905. Fica lá na Luz, na Praça da Luz, e ela, enfim, começou o projeto da Pinacoteca junto com o Liceu, funcionava no mesmo prédio, então havia essa vontade assim da cidade de São Paulo de estímulo à produção de arte e, consequentemente, a necessidade de um museu para abrigar essas coleções, né? Então, durante muito tempo, a Pinacoteca promovia editais, salões, e a contrapartida dos salões era justamente o artista doar a obra para a Pinacoteca, né? E também o começo da Pinacoteca, é importante lembrar, ele se deu quando o Museu do Ipiranga tomou por vocação ser um museu histórico. Então houve um pouco essa divisão, né? Olha, essa obra é histórica, o Grito do Ipiranga. Essa daqui, não, essa não é histórica, então é de arte. Então é interessante assim, esse comecinho da formação da coleção da Pinacoteca é bem curioso. Então, isso que eu tinha para falar. Aí, falando um pouco das coleções. Então, nós temos o acervo documental e arquivístico, o acervo museológico, são mais de 12 mil itens. Acervo, sobretudo, de arte brasileira, o foco da Pinacoteca é a arte brasileira.
No SEDOC, no acervo arquivístico, nós temos cerca de 25 mil conjuntos documentais. E a Biblioteca Walter Wey, que tem cerca de 12 mil obras tombadas. Quando eu estou falando tombadas, quer dizer, ou é livro ou catálogo, é esse que fica em pé, vai para a estante. Mas a gente tem também coleções especiais, coleções de dossiês de artista, e até temos documentos que sim poderiam ser atribuídos à função de documento de arquivo, como eu vou mostrar para vocês. Então, falar um pouquinho da Biblioteca Walter Wey. Ela foi aberta ao público em 1959, ela é uma das mais antigas bibliotecas de arte também em São Paulo. Em 2006, a gente mudou para Estação Pinacoteca, que vocês devem ter acompanhado, infelizmente, péssimas notícias a respeito da Cracolândia. Sempre aparecia Estação Pinacoteca, onde era o DEOPS. Então, a biblioteca e o SEDOC ficam lá, neste prédio. Em 2011, a gente conseguiu publicar o catálogo online. Em 2013, fizemos uma reforma grande, que a gente conseguiu ter uma reserva separada da sala de consulta e da sala administrativa. E aí, em 2014, que houve, então, essa junção com o SEDOC, né? Na verdade, não é bem uma junção. Eu não consegui achar uma palavra melhor ainda. Se alguém tiver alguma sugestão, pode me falar. É que a biblioteca, coordenava a biblioteca e o SEDOC era coordenado por outro coordenador. Até o Gabriel, que ele está no Instituto Moreira Salles, aqui do Rio. Só que, por uma reestruturação, a Pinacoteca, então, entendeu que apenas um coordenador poderia, pela proximidade das áreas, enfim, pelo contexto econômico atual. Então, não é que juntou, assim, os dois núcleos, tanto biblioteca e SEDOC, eles continuam sozinhos, só que uma pessoa fica para lá e para cá. Mas as atividades são totalmente distintas e etc. Aí, falando brevemente da coleção, assim, nós temos documentos tradicionais, podemos dizer, mas temos também os dossiês de artista, que é a nossa coleção de efêmeros, alguns livros raros, obras especiais, mas temos também documentos iconográficos, documentos tridimensionais. Então, aqui um exemplo de esses documentos, eles pertencem à biblioteca. Nós temos uma coleção de documentos da Tarsila do Amaral, que diz a lenda que na época que ela faleceu, a família foi até a Pinacoteca com uma caixa com documentos, pertences pessoais da artista e entregou na Pinacoteca. Naquela época, que foi final dos anos 70, não havia um centro de documentação e memória. O arquivo institucional não estava instituído ainda. Eu vou falar depois do arquivo. Então, esse material foi incorporado à biblioteca como coleção especial. Mas hoje, olhando com um olhar arquivístico, sim, é um fundo pessoal. Porém, ele está alocado na biblioteca, ele foi dado tratamento biblioteconômico, de item a item, etc. Então, a gente tem aqui, à esquerda é um cartão de aniversário que ela recebeu do Chico Xavier, tem uma coleção grande de paletas, isso daqui é para você misturar tinta, tem fotografia, e tem também material bibliográfico. E aí, falando um pouco do SEDOC. O SEDOC, então, ele foi criado em 2005, que foi quando o museu completou 100 anos. Era um desejo antigo, obviamente. Não é que a Pinacoteca não queria ter um arquivo, mas, assim, é importante a gente lembrar que a Pinacoteca, até recentemente, ela dividia o prédio com a Escola de Belas Artes, a Faculdade de Belas Artes. E, assim, era um embate muito grande, assim, porque hoje, onde tem museu, onde tem galerias, eram salas de aula. Então, era uma divisão compartilhada do espaço que era muito complicada. Então, havia uma série de dificuldades que enfim, foram tardiamente... por isso a criação do arquivo foi tão tardia, né? Mas no final dos anos 90 já haviam projetos nesse sentido. Mas foi somente com o projeto da Fundação Vitae que foi possível estruturar o arquivo institucional, né, que deu origem ao Centro de Documentação. Então, é bem recente. Em 2006 foi aberto ao público, finalmente, e aí em 2014 houve essa junção com a biblioteca. E nós conseguimos publicar o catálogo online em 2015. Aqui, então, a gente tem o principal do nosso arquivo, do nosso SEDOC, que...
ele foi inaugurado como centro de documentação, mas a partir de 2007, se eu não me engano, além do institucional, nós também fomos adquirindo fundos pessoais e privados. Então, a gente também tem essa outra área de atuação. Mas, obviamente, que assim, o mais significativo em termos de volume, de pesquisa, é o arquivo institucional, porque é realmente o maior volume. Assim, nós fazemos recolhimento de documentos físico. Agora, em agosto, nós vamos lançar publicamente a nossa política de preservação digital. Também eu convido a todos, depois vou mandar convite para o pessoal do arquivo, que nós fizemos essa política de preservação digital porque temos também um grande volume de documentos produzidos digitalmente. Porém, assim, a Pinacoteca ela é do Estado, né? Agora o nome é Pinacoteca de São Paulo, mas nós não somos administração direta, por exemplo. Então, nós não estamos dentro do sistema de arquivos, do SAESP. Então, toda a parte de gestão documental, nós não temos isso. É tudo nós que fazemos, assim, localmente. Então, havia essa preocupação de aderência às leis de transparência e tudo isso, mas que nós somos obrigados por lei, mas nós não temos essa ligação direta com o SAESP. Então, a gente tem que criar outros mecanismos para dar conta disso. E aí o fundo institucional, então, basicamente, valor histórico e valor probatório. Obviamente, assim, tem muitas lacunas, tem documentos no Arquivo do Estado, eu acho que isso realmente é uma realidade dos arquivos, mas nós estamos num processo assim, de revisão, porque, como falei para vocês, o nosso banco de dados é recente, é 2015, então a gente tem aí uma grande lacuna e, às vezes, nem sempre foi possível ter uma descrição mais adequada. O nosso instrumento de pesquisa ele é o catálogo. Logo que assumi, lançamos um guia do acervo, mas ele precisa de uma revisão, tem problemas de procedência, então tem várias questões assim que a gente está tentando atualizar para ter instrumentos mais precisos. E a parte da memória institucional também, então todos os produtos. Então, por isso que hoje nós chamamos Centro de Documentação e Memória, né? Temos os arquivos, os documentos de arquivo e temos também a parte da memória institucional. Os objetos de loja, aplicação de logo. O público do CEDOC, assim, geralmente estudante de curso de arte, curso de história da arte, de design. Já tivemos trabalhos que estudaram os logotipos da Pinacoteca, então é importante ter esses documentos com a aplicação dos logotipos. E aqui mais uma amostra dos vários documentos. Nós temos também uma coleção, um arquivo fotográfico de cerca de 60 mil negativos sem ampliação. Então esse é o próximo foco. Esse é o próximo foco. Tem assim, bastante coisa para ser feita ainda. Então eu realmente, quando assumi, assim, não me preocupei em fazer projeto para digitalização. Eu quis primeiro cuidar do que já tinha digital. Porque aconteceu demanda, assim, eu quero uma foto da abertura da exposição tal, e realmente o CD não abre depois de 3, 4 anos, isso é fato. Aí você liga para o fotógrafo que é parceiro, ele te manda, e daqui a 10, 15 anos, né? Então, eu pensei, não, gente, vamos digitalizar depois, o que está no físico está conservado, né? Então, isso foi um erro que as bibliotecas cometeram muito no começo, saíram digitalizando tudo, mas não soube preservar, perdeu. E aí, falando agora já desconfigurou, gente, desculpa. Aqui é só para mostrar os 3 acervos. E aí vou falar um pouco dessas relações que tem esses documentos dentro da Pinacoteca. Que, como eu falei, parece tudo muito óbvio, mas nem sempre. A professora Joane Smith, da ECA, ela tem um artigo muito bom também falando dessas relações documentais dentro do museu. Falando o que é função biblioteca, quando o documento pode assumir uma função arquivística ou uma função dentro do processo de documentação museológica, ou documentação em museu, que essa terminologia também está se modificando um pouco. Então, aqui a gente eu coloquei uma foto pequenininha de uma obra do Nelson Lerner, que se chama O Porco, eu não sei se todo mundo conhece. Não? Então, essa obra ela foi feita pelo Nelson Lerner, na verdade é um porco empalhado mesmo. Ele mandou isso para um salão lá nos anos 60 como uma espécie de provocação e o salão aceitou. Então foi institucionalizado, isso é uma obra de arte, né? Era uma provocação, enfim. Mas aí essa obra, então, a gestão dessa obra é feita pelo núcleo de
acervo museológico. E que documentos que eles vão trabalhar, além da obra, né? Mas toda essa parte da documentação museológica, ou documentação em museus. Então, eles têm documentos, eles têm um arquivo, de fato, mas são documentos que vão falar como essa obra vai ser conservada, como ela foi incorporada ao museu, tem um termo, tem um contrato de doação, um contrato de compra, de onde veio essa verba, isso é documento também. Ela foi emprestada, todo o histórico dessa obra. Então, essa função, ela fica no acervo museológico dentro da Pinacoteca, a obra. Aí, falando da biblioteca. A biblioteca, já o foco é um pouco diferente. Então, eu não estou falando aqui de suporte, tá? O que é original, o que é documento secundário. Mas a biblioteca, o nosso foco, a nossa abordagem para chegar nessa obra ela é um pouco diferente, é pelo artista. Então, nós temos, por exemplo, os dossiês de artistas, são 200 metros lineares, mais ou menos, de arquivo. Então, a gente está até reprocessando esse material, colocando em caixa, bonitinho, caixa de qualidade arquivística. O que tem lá dentro? Tem hemeroteca, artigo de jornal. Até hoje nós recortamos jornal. Ah, mas está tudo na internet. Eu falei, mas não está organizado, você não encontra. Isso é um dossiê, alguém organizou essa informação para pesquisa. Então, a gente tem esses dossiês que tem convite, tudo que é efêmero, que é assim, um convite, você vê a data, depois joga fora, a gente guarda. Tem cartão telefônico, tem agenda, tem calendário, o que vocês puderem imaginar nesses dossiês. Além disso, as obras bibliográficas também, que vão falar do artista, sob o ponto de vista da sua trajetória. Então, além daquela obra lá do porco que está no museu, na biblioteca você vai poder saber sobre o porco e sobre outras coisas também. E você vai poder ter informações sobre o porco, por exemplo, que não estão no acervo museológico, porque lá, sobretudo, vai ter documentação a partir do momento que aquela obra entrou no museu. É importante a história antes também, né? Estudos de proveniência em museus, eles são essenciais para você não só atestar a veracidade daquela obra, né? A autenticidade daquela obra, mas para entender o contexto, né? Claro, a gente falando de obra de arte é até um pouco mais fácil do que um outro tipo de museu, que o objeto, sim, aí ele vai ter uma história que muitas vezes você não vai conseguir ver isso no novo significado que é atribuído a essa peça quando entra no museu. E, finalmente, no nosso arquivo. Então, aqui eu trouxe um exemplo, obviamente que tem muitos outros. Mas, pensando numa exposição, que é essa imagem que vocês estão vendo aí, é uma exposição que está acontecendo agora na Pinacoteca, e onde nós temos lá o nosso querido porco. Então, ele viajou e está lá em exposição na Pinacoteca. Vocês podem ir lá ver, ele é bem interessante, assim, né? Agora, o que vai ter lá? Então, a documentação da exposição, né? Eu trouxe esse exemplo do evento. Como que foi concebida essa curadoria? Assim, desde o momento assim pré, né, produção da exposição até pós, o SEDOC ele vai ser o local onde esses documentos estarão. Então eu trouxe esse exemplo para vocês. Aí tem todas as tipologias de documento. E aqui só para fechar essa parte, eu já estou concluindo. Para a gente ver os três tipos de uma vez. A gente tem, então, um objeto, mas que está na biblioteca, né, que é um pote para misturar aquarela. Tem convite de um lançamento de um livro. E a obra em si, que está no acervo museológico da Pinacoteca, que é a Pintura São Paulo. Aqui, então, como que eu consegui, assim, quando passei a coordenar o SEDOC, então nós fizemos um banco de dados. Eu utilizo um software livre ABCD. E eu fiz um novo banco para o SEDOC, aí a gente foi estudar NOBRAD, ISAD, ver outras experiências. Então, ele é totalmente separado dos outros. Essa daqui é uma amostra do nosso portal. Então, a gente consegue fazer essa busca, pelo menos nos dois acervos, na biblioteca, no arquivo. Nós temos um banco de dados de eventos também, que são as exposições da Pinacoteca. Então, a gente está fazendo uma revisão, olhando dossiê por dossiê de exposição. Quando tem dossiê, a gente fica tão feliz. Não importa se são 1000 páginas, sabe? Mas, às vezes, não está ainda, né? Como é muito recente o arquivo, tem coisa fragmentada. Então, queria mostrar isso para vocês. Para exemplificar o quê? A gente consegue trabalhar junto, mantendo a metodologia de cada área, a especificidade de cada área. Então, indo já para minhas considerações finais.
que eu percebi? Não só na minha pesquisa de mestrado, mas como também nessa atuação na Pinacoteca. O desconhecimento mútuo de cada área, ele pode atrapalhar um pouco, né? Eu não estou nem falando de corporativismo, não. Eu estou falando mesmo de não conhecer. Porque biblioteca é múltiplo. Porque arquivo, nossa, é uma massa documental. Ninguém vai ler um documento por documento, né? Você trata por conjunto e etc. A gente precisa, sim, de olhar interdisciplinar, né? É o que eu falei para vocês no começo. Eu falo de um lugar, assim, eu tenho formação em bibliotecária, eu sou bibliotecária de formação, tenho muito tempo de atuação nessa área, paixão pelos livros, mas realmente quando você começa a entender assim, a natureza e a função dos documentos de museu, de biblioteca, e como há esse diálogo, né? Por isso que eu falo acervos de diálogo, porque o diálogo entre eles é natural. E mais importante do que isso, o pesquisador, isso a gente passa mesmo na prática, o pesquisador ele quer acesso à informação. Não importa se está na biblioteca, se está no museu, se está lá na documentação museológica, enfim. Esse acesso, eu acho que é o que vai ser a chave de tudo que o Taiguara falou, sabe? A democratização, mediação, né? Esses instrumentos, eles têm que ser mediação, né? Catálogo tem que ser mediação, instrumento de pesquisa tem que ser mediação. A gente tem que saber deixar claro, assim, esses acervos não podem ficar escondidos e nem trancados, isolados um do outro, né? Pelo menos essa é uma crença que eu tenho. E é isso que eu tinha para falar para vocês. E depois a gente fala mais no debate. Obrigada. Obrigado, Isabel. Antes de passar a palavra para a Silvana, eu queria só deixar aqui formalmente as desculpas da instituição, porque parece que a gente teve algum problema na transmissão ao vivo pela internet. Quem está tentando ter acesso ao conteúdo aqui da mesa parece que está experimentando problemas. Mas na semana que vem, essa e todas as outras mesas, todos os outros eventos que foram filmados aqui da Semana Nacional de Arquivos, estarão disponíveis integralmente na conta do YouTube do Arquivo Nacional, tá? Com acesso irrestrito para todos. Então, passando agora a palavra a Silvana, que vai falar um pouco para a gente da experiência da Semana Nacional de Museus. Olá, boa tarde. Muito obrigada pelo convite, de vir aqui participar da primeira edição da semana. Essa é uma ação similar a uma ação que nós fazemos no campo de museus, que é a Semana Nacional de Museus, e é uma ação que tem para a gente dado muitos bons resultados. E é muito bacana poder falar um pouco disso e compartilhar com vocês. Antes de começar a falar sobre a semana, eu queria ver se é possível passar um vídeo. Léo? É um vídeo feito com o Ministério da Cultura sobre os 15 anos da Semana de Museus.
som não foi a melhor parte, mas espero que vocês tenham pego um pouquinho. Os outros colegas falaram, foi repetido na fala deles, foi reiterante. A questão do acesso e do acesso ao acervo, aos arquivos, enfim, aos equipamentos culturais e também a função social. A Semana Nacional de Museus, ela é uma ação de promoção dos museus brasileiros com o intuito de ampliar a democratização do acesso a essas instituições. E isso é em consonância com a função social do museu, que é uma das premissas que o Instituto Brasileiro de Museus se propõe a seguir nas suas políticas. Vamos lá para a apresentação. Primeiro, o que é museu? É um tema que dá o que falar. Temos visões mais poéticas, museus são portas, são janelas. Museu também, a sua definição está orientada, ou melhor, está determinada por uma lei, que é a lei que instituiu o Estatuto dos Museus. A concepção de museus aplicar aqui o IBRAM, para a qual o IBRAM trabalha, é uma concepção ampla e ela procura abrir o escopo do museu para além daquela instituição para guardar a memória. O museu, sim, tem a sua preocupação com a guarda, a conservação e a construção da memória, mas ele também é uma instituição viva, ele é uma instituição ativa, que deve fazer parte da vida da sociedade, da comunidade em que ele está inserido. E mais do que isso, ele deve ter uma função pública, ele deve servir ao seu público, ele deve ser acessado pela população. Pode passar? Isso. E aqui, num dos princípios dos museus, eu destaco a função social, que é essa abertura para a sociedade. É um museu se pensar no espaço em que ele está inserido, se pensar como uma instituição em constante diálogo, envolvimento com a comunidade, com o seu entorno, com questões também relacionadas à sustentabilidade, à preservação da memória e também ter um papel ativo na vida daqueles que o cercam. E um dos instrumentos que a gente usa para fazer valer esse princípio, essa função social, é a Semana Nacional de Museus. A semana, esse ano a gente já está na 15ª edição dela. São muitos slides. Ela é uma ação de promoção dos museus brasileiros. Promoção no sentido de dar visibilidade para os museus, de instigar a população a frequentar esses espaços, a desacralizar o museu como aquele lugar chato, que só pessoas entendidas podem ir, mas não, o museu é mais do que isso. Museu, ele também pode ser divertido, ele pode ser sedutor, ele pode nos despertar memórias, lembranças, nos envolver com o passado, nos fazer agir, nos questionar. Ele tem uma função múltipla e ele é, sim, uma instituição muito interessante que pode ser acessado por todos. Várias atividades, várias etapas. O que
Em linhas gerais, os objetivos da semana é promover, divulgar e valorizar os museus brasileiros, aumentar o público visitante e também fomentar essa relação do museu com a sociedade. E os resultados, esses resultados elencados, eles foram obtidos com uma pesquisa realizada na Semana de Museus do ano passado, em 2016. Para essa edição ainda não teve tempo da gente realizar essa pesquisa. Mas a semana aponta bons resultados, aumento de público, aumento da visibilidade do museu, e isso são depoimentos dos museus mesmos que participaram, eles que nos dão esse feedback dos resultados positivos da ação. Nós temos um Cadastro Nacional de Museus que mapeia os museus brasileiros. Nós temos hoje aproximadamente 3.600 museus no Brasil todo. Desse montante, aproximadamente 34% desse total aderem à Semana Nacional de Museus. E outro dado também bem bacana com a semana é que no período da Semana de Museus, o público quase dobra, ele aumenta 79%, isso segundo as pesquisas do ano passado. Isso a gente está falando dos ganhos diretos. A semana ela também tem uma movimentação econômica. Quando os museus eles vão desenvolver uma programação especial, eles geralmente contratam profissionais, tem uma movimentação, seja no empregos formais, como também número de voluntariado, mas, em resumo, ele movimenta a economia, ele traz uma movimentação, um giro econômico, então ele também faz parte dessa cadeia produtiva. Falando da semana deste ano, aqui estão os dados que nós obtivemos neste ano. Foram 1.070 instituições participantes, em todas as regiões brasileiras estão contempladas, e quase 500 municípios brasileiros, há museus que desenvolveram uma programação especial durante esse período. Bom, está meio pequenininho, mas aqui é só para vocês terem uma noção de como foi o caminhar da Semana de Museus. Neste ano a gente já está na 15ª edição. Nós começamos em 2003, nessa época o IBRAM, o Instituto Brasileiro de Museus, nem existia. Quem fazia a semana era um departamento do IFAM. E para cada semana de museus há um tema diferente. Esse tema ele é proposto pelo ICOM, que é o Conselho Internacional de Museus. A semana ela acontece sempre na semana do 18 de maio, que é o Dia Internacional de Museus. Essa data, Dia Internacional dos Museus, ela foi instituída pelo ICOM, isso no final da década de 70. E para comemorar essa data, esse Conselho Internacional, ele sempre lança um tema. Então, museus do mundo todo, cada um ao seu modo e com a sua estrutura, celebram esse dia. Aqui no Brasil, nós realizamos uma semana com programação especial. O IBRAM, ele convida os museus brasileiros a fazerem parte dessa temporada cultural nos museus, por meio de realização de atividades culturais em seus espaços, ou não necessariamente no espaço museológico, mas promovido por uma instituição museal. E os museus que têm interesse em participar dessa temporada cultural nos museus, da Semana de Museus, eles planejam sua programação, escrevem por meio de um formulário eletrônico no site do IBRAM, e quando é o período da semana, eles desenvolvem essas ações.
Em termos processuais, a gente tem dois momentos grandes de sensibilização. Primeiro, a gente sensibiliza os museus a participarem dessa ação, a gente mostra os benefícios, como é interessante, o que traz de positivo para os museus participarem da semana, e depois a gente realiza ações junto com a sociedade para estimular, fomentar a visita aos museus, especialmente nesse período que tem uma programação especial. Então, aqui são as estratégias de mobilização. Vou falar bem rapidamente, que isso aqui é bem processual. Primeiro, os museus fazem a inscrição. E outra coisa, as atividades, elas acontecem sob responsabilidade da instituição que as promove, e a contrapartida, entre aspas, do IBRAM é auxiliar na divulgação. O IBRAM, ele não fornece recursos financeiros, não auxilia financeiramente as instituições a realizarem atividades, mas nós auxiliamos na divulgação, promovendo materiais de divulgação, seja físicos ou digitais, e distribuímos isso para os museus para auxiliá-los a divulgar entre o seu meio. E também a gente faz a divulgação em âmbito nacional. Operacionalmente, como é que a gente faz para convencer esses museus do Brasil afora a participar? No começo, a gente fazia ligação para esses 3.000 e tantos museus. É um trabalho bem suado. E hoje a gente já anda focando em núcleos, porque a diversidade de museus no Brasil é enorme. A gente tem desde museus blockbusters, grandes, que atraem público enormes, que eles mesmos são suas próprias propagandas, até museus pequenos do interior. Como é que a gente faz para abraçar essa diversidade tão grande? Então, a gente usa várias estratégias para contatar esses museus. Geralmente, os museus do interior, a gente dá uma priorizada nas ligações telefônicas. A gente também solicita apoio para os sistemas de museus, ajudar na divulgação. Também enviamos aquele ofício de papel assinado pelo presidente, Vossa Excelência e tal. Também usamos essa linguagem mais formal. Pode ir. E também a gente está investindo numa linguagem mais próxima, mais íntima, principalmente por meios digitais. A gente está fazendo muito em meio marketing, com uma linguagem, com um approach mais íntimo, para realizar essa aproximação com os museus. Então, além do ofício formal e tal, nós também fazemos comunicados usando uma linguagem mais coloquial e próximo do dia a dia das pessoas, como é esse card. E, além disso, a gente está cada vez mais investindo nas mídias sociais, YouTube, Facebook, Twitter, enfim. E nós sempre, para cada ação, a gente desenvolve uma identidade visual atrelada ao tema, e nós procuramos também divulgar essa identidade oficial, e também desenvolvemos outras artes gráficas para chamar a atenção do museu, dos profissionais de museus, para fazerem parte da Semana de Museus. Ok, convencemos lá os 1.070 museus a participarem, todos se inscreveram, uma gracinha e tal. Agora, o que a gente vai fazer para dar uma força para esse pessoal, para receber visitantes? Bom, a primeira coisa é, quando o museu ele se inscreve, ele vai para um banco de dados,
e os dados dele, as inscrições, as atividades programadas e tal. E depois a gente formata isso num documento que a gente chama de guia da programação e disponibiliza digitalmente. É um site, na verdade, de busca automática, e se a pessoa quiser acessar a programação do Brasil inteiro, a gente também libera um PDF com a galera toda reunida. Nos primórdios, a gente fazia isso aqui físico. Oi? Isso, a programação. Isso daqui foi de 2014. Só que o custo de fazer esse guia da programação é altíssimo, por mais que a gente use papel fino, papel não sei o quê, miolo preto e branco, o custo e a efemeridade desse material fizeram a gente repensar essa estratégia. Esse guia da programação ele é muito interessante para o museu participando, porque ele se sente inserido num todo, ele faz parte de um todo, está aqui desde a Pinacoteca ao Museu do Pão de Queijo, enfim, então ele abraça bastante as diversidades, dá uma sensação de pertencimento e de ligação entre os museus, só que o custo dele estava ficando muito... não estava legal, estava pesando muito, não só o custo para fazer, como para distribuir. Então, nesses últimos anos, a gente anda investindo mais em uma divulgação digital. Nós ainda estamos avaliando se vamos continuar imprimindo cartaz ou esse guia de forma mais moderada, porque, como eu disse, a realidade dos museus é bem diversa. Então, para um museu, geralmente, do interior, o físico, o cartaz, para colar na porta do açougue, da escola, faz muita diferença. Talvez aqui no Rio, no meio de tanta informação, isso já passe desapercebido. Então, são muitas especificidades que a gente tem que levar em consideração na hora de fazer essa promoção. E digitalmente, a gente faz... que nós apelidamos carinhosamente de enxoval digital. Na verdade, é um material gráfico que auxilia os museus a divulgarem suas ações. Então, a gente faz alguns... esse daqui é o cartaz da ação geral da Semana de Museus. A gente faz cards para as mídias sociais. A gente também faz documento simples, em Word mesmo, em que o museu pode editar e inserir a sua programação. Esse aqui, por exemplo, que ele pode imprimir, se ele quiser, ou então divulgar para o mailing dele digital, enfim. Isso daqui é um exemplo de um museu, Museu de Paleontologia da URGA, que inseriu sua programação dentro dessa identidade visual, dentro dessa máscara que a gente chama, para fazer a divulgação. Isso daqui são exemplos de outras peças que a gente faz, tipo o cabeçalho, o banner do Facebook, outros cards também facilmente editáveis, que você não precisa de Photoshop ou Illustrator nem nada, um Word ou PowerPoint são suficientes para você fazer a edição, colocar o nome do museu, programação, coisa simples, de fácil acesso e de fácil uso. E também, assim, o IBRAM, ele também faz a divulgação da semana como um todo, falando o que está acontecendo nas mídias sociais do IBRAM, Facebook, Twitter, no site. E também a gente contata jornais e outras mídias, sites de entretenimento, de cultura, para divulgar a Semana Nacional. E, geralmente, quando essas mídias tem uma força mais local, eles também acabam divulgando, dando a preferência, claro, para um recorte da sua cidade, região, estado, enfim. Isso daqui são exemplos de cards que a gente faz para as mídias sociais do IBRAM. E uma coisa que a gente sempre atenta, diversidade cultural, diversidade étnica. A gente tenta fugir do padrão
do homem hétero, branco e tal, e a gente procura colocar uma maior diversidade de tipologias, diversidade de famílias, diversidade de olhar, para tentar inserir o maior gama possível de especificidades e variedades da população brasileira. Aqui também, e tem um que a gente faz com frequência, que é essa hashtag Eu Amo Museus. Ela é bem acentuada nesse período da semana, mas também durante o ano a gente fica incentivando, batendo nessa tecla. Uma ação que a gente fez esse ano, não sei se vocês conhecem, a Vivi, do canal Vivi Ouvir. Ela é uma youtuber que é uma das poucas youtubers brasileiras, ou talvez a que tem mais seguidores, que fala de arte. É um canal de arte. Ela não é estudante de arte, a área dela é comunicação, mas ela se propôs a fazer um canal sobre arte. Então, ela lê, ela vai a exposições, enfim, lê livros e debate nesse programa, e ela é uma grande influenciadora desse meio. E a gente teve uma reunião com ela e nós falamos da semana, e ela fez um programa em que ela falava da Semana de Museus. Então, a gente também, ao chamar esses influenciadores, ao nos aproximarmos desses influenciadores, é mais uma gama, mais um recorte de público que a gente está também atingindo. E me perguntaram sobre sobre as nossas parcerias. Nós temos apoiadores, são parcerias sem repasse de dinheiro. Por ser órgão público, a gente tem um pouco mais de dificuldade em fazer essas parcerias, principalmente quando envolve dinheiro. É possível, mas às vezes o caminho é tão longo que às vezes o custo-benefício não fecha. Então a gente prefere fazer como contrapartida. Por exemplo, a Vivo tem sido uma parceira. O que ela faz? A gente divulga o logo dela no nosso material de divulgação, impresso ou digital. Quando tinha impresso, está aqui o loginho dela e de outras empresas. E este ano ela... Pode... Isso. Essa aqui é só para vocês terem, vou passar bem rapidinho. Ela mandou SMS falando da Semana de Museus para... é um número muito grande, mas acho que é mais de 1 milhão de usuários da Vivo. A Infraero também, ela divulga nas TVs de alguns poucos aeroportos em que ela ainda atua, um VT sobre a semana. A Caixa também apoiou nesse sentido de divulgar em suas TVs, nas lotéricas, também a semana. E, além disso, a Caixa ela também, para além da semana, ela está com... eu não lembro aquelas coisas de loteria, alguma raspa aqui, enfim, alguns jogos que ela imprime fachadas de museus. Como é que chama? Isso, a arte no museu, isso. Não, na verdade, fachadas de museus para divulgar museus. A Rádio Verde Oliva é uma rádio de Brasília, e ela fez um spot vinculando na própria Rádio Verde Oliva, e ela também nos cedeu esse spot para a gente disponibilizar para outras rádios, ou então os próprios museus vincularem nos seus espaços. Eu vou terminar falando agora, mostrando um pouquinho de alguns eventos que os museus desenvolvem. Eu estou indo de trás para frente, desse ano para os demais. Essa daqui é o Museu de Fortaleza, que comemorou fazendo atividades lúdicas. Assim, o IBRAM, ele lança um tema, nós elaboramos um tema, um texto sobre o tema, refletindo a realidade brasileira, estabelecendo um paralelo desse tema, que é um tema internacional, com o contexto brasileiro, e nós oferecemos esse material como mote para que os museus desenvolvam suas atividades. Não é um mote obrigatório, os museus têm a liberdade de se apropriar
como lhes aprouver desse tema, adequando a missão, a função do museu, da sua realidade. Outra atividade bem recorrente na semana também são visitas de escolas, geralmente visitas mediadas. E alguns museus também diversificam. Esse, por exemplo, realizou uma seresta no contexto da Semana de Museus. Em Recife, uma das atividades, isso aqui são só pequenos recortes. Às vezes o museu desenvolve uma programação durante a semana inteira. Aqui a gente só fez um recorte para não ficar muito extenso. Contação de história também tem sido uma atividade bem recorrente, bem interessante, principalmente com o público infantil. Roda de conversa, horas depois, nós aqui. Palestras também são temas recorrentes. Apresentações culturais, como essa orquestra de viola. Oficinas, muitas vezes minicursos, também são bastante oferecidos. Visitas mediadas a exposições. Às vezes o museu ele já está com uma exposição em cartaz, e no período da semana ele desenvolve uma visita mediada especial, geralmente fazendo algum paralelo, algum diálogo com o tema da semana, como um atrativo para o seu público. Cotação de história, que sempre tem. E, assim, as atividades são as mais diversas possíveis, desde as formais mesas, rodas de conversas, até atividades mais interativas, mais lúdicas, com público infantil, terceira idade. Ainda usa esse termo, terceira idade? Enfim, não? Usa, tá. Então, assim, os museus, eles são bem criativos e livres para se programarem nesse contexto. E o mais importante de tudo, é o museu se abrir para a comunidade, ele se mostrar, ele contar para a sociedade, para a sua comunidade, que ele é sim interessante, que ele tem muita coisa bacana para oferecer, que ele também é um espaço de diálogo, que ele também está aberto para ouvir e fortalecer esse diálogo e esse contato entre o museu e a sociedade. Aqui são alguns depoimentos de museus que participaram da semana, dando retornos sobre o que é bacana. Pode ir passando. Muitos museus já têm a Semana Nacional como um evento fixo, um evento programado já do calendário. Muitos reservam já um tema, às vezes verba quando há, que nem sempre há, para realizar atividades nesse período, e mesmo que a gente não receba muitos retornos oficiais, mas assim, principalmente quando a gente realiza essa ligação para os museus, é muito interessante para a gente entender um pouco, ter um pouquinho de contato com essa realidade diversa e também ter algum retorno. Muitos falam que quando eles saem, eles entram, fazem parte de uma programação oficial do governo, é como se isso desse uma importância, uma visibilidade, até mesmo perante as estruturas oficiais da cidade, da prefeitura. Assim, ele passa a ser visto também com mais respeito e com mais interesse de receber incentivos por parte das esferas políticas. E eu termino com a nossa campanha, #EuAmoMuseus. Essa é uma campanha que começou ano passado e a gente está sempre trabalhando nela. E muito obrigada. Espero que vocês tenham pegado um pouquinho de como que é essa ação.
colocar com som? Querem um vídeo? Um pouquinho? Só um pouquinho? É pequenininho, 1 minuto. Dia após dia, fortalecemos a relação entre museus e a sociedade. Mas durante uma semana, essa relação se intensifica ainda mais. É quando instituições de todo o país se mobilizam para oferecer ao público uma programação especial. O número de visitantes durante a Semana Nacional dos Museus chega a aumentar até 80% no período. E com isso, vem também o fortalecimento da imagem do museu, o envolvimento com a comunidade, a dinamização da economia local, o desenvolvimento de novos projetos. Em 2017, a semana coordenada pelo Instituto Brasileiro de Museus, o IBRAM, chega à 15ª edição, com o tema Museus e Histórias Controversas, dizer o indizível em museus. A ideia é pensar sobre o que não está dito nos museus, abrindo diálogo com grupos sociais normalmente ausentes das narrativas tradicionais. Já são 1.070 instituições participantes nessa edição, oferecendo mais de 3.000 eventos em 485 municípios brasileiros. Ao longo de 15 anos, já discutimos temas como patrimônio, mudança social e desenvolvimento, sociedade sustentável, turismo, paisagens culturais e memória. A partir da relevância desses assuntos, museus e instituições culturais toparam o desafio de se reinventar. O Ministério da Cultura e o IBRAM parabenizam e agradecem pela importante presença de cada um. Com som fica bem melhor, né? Agradeço muito a Silvana pela participação dela. Vamos agora abrir para o debate. O Antônio está ali com o microfone, ele vai rodando. Quem quiser se manifesta aí para se inscrever para falar. Eu vou só pedir a permissão de vocês para abrir com algumas considerações a respeito da fala dos nossos convidados. O Taiguara e a Isabel, eles falaram um bocado sobre as suas experiências, e eu acho que dá para condensar a fala dos dois na ideia, talvez, da transdisciplinaridade entre essas três instituições que são tão distintas e, ao mesmo tempo, tão semelhantes, que são os arquivos, as bibliotecas e os museus, né? Então, tentar entender, perceber as fronteiras entre essas três instituições, ou, eventualmente, a ausência de fronteiras entre elas, né? Então, quando o Taiguara fala de uma experiência de um museu-casa que tem um grande acervo de objetos de caráter museológico, mas, ao mesmo tempo, tem uma biblioteca específica sobre o tema, que também é um grande arquivo de documentos arquivísticos pessoais de claro interesse público, né? Então, essa instituição, ela é um arquivo, é uma biblioteca, um museu? Que raio é isso, né? A Pinacoteca, todo mundo vai lembrar da Pinacoteca como talvez o museu de arte, um dos mais importantes do Brasil. Mas tem lá uma biblioteca de arte, talvez uma das mais antigas de São Paulo, não é? Que com certeza tem uma relevância muito grande para a área, mas tem também um centro de documentação, tem, naturalmente, que todos esses tipos de instituição têm a sua documentação administrativa interna, têm os seus fundos arquivísticos próprios. Então, à vista do público, é muito fácil identificar o que é um museu, o que é uma biblioteca, o que é um arquivo. Mas nós que trabalhamos mais cotidianamente com essas instituições, a gente sabe que, no fundo, elas estão muito imbricadas, elas são irmãs, né? E se unem em vários pontos. Sobre a fala da Silvana, para além da larga experiência do pessoal de arquivo, de museu, da comunidade museal e do IBRAM, né, que não foi quem deu início a esse movimento que não existia, mas, enfim, que tomou a frente do movimento, como é natural. Para além de toda essa experiência que é fantástica, eu queria pensar uma coisa no início e uma coisa no final. No início, no vídeo, depois ela passou no final também, enfim, mas
O vídeo fala lá de trazer grupos sociais ausentes das narrativas tradicionais. Isso me remeteu um pouco à experiência que o Taiguara descreveu do que ele chamou de democratização da cultura arquivística, eu diria mais, de democratização do patrimônio, lá na iniciativa do Arquivo Público do Espírito Santo com os ciganos. E as duas iniciativas dialogam diretamente com pontos que estão lá no plano setorial de arquivo, que foi pensado no âmbito do Conselho Nacional de Política Cultural. Estamos aqui realizando um dos pontos preconizados pelo Plano Setorial de Arquivo, que é a Semana Nacional de Arquivo, mas lá no plano também fala sobre diversidade cultural em arquivos, sobre apoio a grupos culturais, a pequenos agentes culturais, a grupos culturais marginalizados, a uma cultura institucional, a formalização de acervos culturais desses grupos excluídos da grande indústria cultural, né? Então, Taiguara falou sobre um conceito de mediação cultural. Eu vou adicionar um outro conceito que se usa muito na França, que é a ideia de comunicação em arquivos, né? Os franceses falam indistintamente, usando o conceito de comunicação em arquivo, para falar tanto do acesso aos documentos arquivísticos, quanto do que a gente, aqui no Arquivo Nacional, chama de difusão do acervo. Ou seja, de usar documentos de arquivo como foco de atividades culturais. Fazer exposições centradas na exposição de documentos, fazer atividades interativas com o documento, usar o documento, usar esse viés estético, esse valor patrimonial, para além de um mero valor probatório ou diplomático do documento de arquivo. E no final, a Silvana falou sobre essa ideia dos museus abertos para a comunidade, né? Talvez os museus tenham mais óbvio esse viés de diálogo direto com a sociedade do que propriamente as bibliotecas e os arquivos, que, vamos dizer assim, são instituições mais passivas, por assim dizer. Mas parte da intenção que a gente tem aqui, criando essa Semana Nacional de Arquivo, é justamente abrir os arquivos para a comunidade, é fazer com que a gente consiga dialogar mais com a sociedade, é trazer mais visitantes para as atividades culturais desenvolvidas no arquivo e, eventualmente, com esses novos visitantes, contribuir para uma maior visibilidade da instituição e uma maior utilização do seu potencial de pesquisa, de prova de direito, enfim, democratizar essa cultura arquivística que tantas vezes fica presa realmente nessa coisa da cultura do sigilo, que por mais que a gente já tenha conseguido vencer, criar uma lei de acesso, a cultura do sigilo em arquivo, ela ainda é, se não dominante, mas ela ainda é uma coisa que move muito a instituição. Então, tentar, pela via da cultura, abrir o arquivo, abrir os museus, abrir as bibliotecas, trazer a sociedade para cá para dentro e dialogar com os grupos culturais, com os grupos excluídos, enfim, com os pesquisadores acadêmicos ou não acadêmicos, com a sociedade como um todo. Enfim, quem quiser se inscrever para participar do debate, por favor. A Bruna vai ler as perguntas que foram enviadas pela internet, depois a gente abre aí para todo mundo, tá? Por favor. O Charley Luiz agradece a mesa, né? Elogia e fala que a mediação cultural é algo que aproxima as áreas e as noções de documento, aproximam as ações de profissional da informação. O que o pessoal da mesa acha sobre a formação tão estanque, só arquivo, só bíblia, ou museu, para a realidade de hoje colocada pelas instituições, centros de memória, centros de documentação e outras congêneres que possuem informação museológicas, bibliotecárias e arquivísticas. Então, ele pergunta especificamente sobre a formação.
Bom, vou iniciar tentando responder a pergunta de Charlie Luz. Agradecer ele pela questão. Eu acho que a formação estanque não começa na universidade, ela começa lá no que se chamava de científico, hoje é o ensino médio, né? Então, não existe uma história, existem diversas histórias. O aluno poderia, por exemplo, trabalhar com diversos vieses na história, mas a história que ele vê lá no ensino médio é a história positivista, tá? Então, quando a gente vai para a universidade, é quase que uma continuidade do erro que começou lá no como pensaram a nossa educação. Por isso que nós trabalhamos com essas caixinhas, arquivo, biblioteca, museu. Então eu vejo muito por aí, por uma influência positivista, tá? E não acho que isso é um problema da arquivologia, da biblioteconomia e muito menos da museologia. Eu diria que é irresponsável um administrador e um contador que não sabe o valor econômico do seu arquivo. Irresponsável. Tá? Então, eu acho que o Charlie deveria também estender a pergunta dele aos juristas que não conhecem direitos culturais associados aos arquivos. O Charlie deveria estender a pergunta para outras áreas do conhecimento. Obrigado. Seguindo a ordem linear. Positivista, né? É uma metalinguagem, né? Falando positivismo, sendo positivistas. Sim, colegas. Temos um ranço histórico forte mas eu vejo assim sempre um caminho do. Estamos também sempre mudando. Puxando um pouco de sardinha para minha brasa, ou brasa para minha sardinha, não sei. A Semana de Museus, ela um pouco se propõe a isso, a abrir tantos os museus como outras entidades culturais, de memória, enfim, para seu público, para um diálogo e falando sobre a abertura dos espaços museais, os museus. Hoje, principalmente a partir da década de 70, com a museologia social, essa intenção, esse projeto está mais forte, mas nem sempre foi assim. Desde os gabinetes de curiosidades até as obras de arte dos palácios, que só eram vistos pelos nobres, enfim. Tem um caminho longo até chegar nessa intenção de mediação. E da intenção de mediação até execução também é muito trabalho para a gente não perder esse foco de vista, que é aproximar o público do museu, e o museu também do público às instituições museais.
Ô, Bruna, eu queria deixar a sugestão de você ler em bloco todas as perguntas, que a gente faz uma rodada aqui e depois passa para quem quiser mais contribuir, porque senão se ficar no ping-pong assim a gente vai demorar muito e o Clóvis vai puxar minha orelha porque tem a sessão de filmes às 5 horas. Tudo bem. A Rogéria pergunta para a Isabel qual é a formação dela e se você tem alguma formação arquivística também. A Rogéria também pergunta ao Taiguara se não seria a cooperação entre os arquivos ou a falta de que dificulta a pesquisa em todo o mundo dentro desses ambientes, além de leis específicas de acesso dentro dos museus, arquivos e principalmente arquivos, a lei dos países do acesso aos documentos de arquivo, os regulamentos específicos nesse ambiente, o conhecer dos profissionais e os pesquisadores. Ela pergunta, na verdade, sobre a dificuldade, né? O Gilson Matos pergunta ao Taiguara como pensar a cultura arquivística ou pensar a cultura e seu contrário em um país federativo que não estabeleceu como prioridade de desenvolvimento social. Só um minutinho que saiu do ar. Problemas tecnológicos. Às vezes ajuda, às vezes atrapalha. Voltando, que não, como pensar cultura arquivística ou pensar a cultura e seu contrário em um país federativo que não estabeleceu como prioridade de desenvolvimento social as suas políticas culturais. Fez o exemplo do próprio AM, que saiu da Casa Civil e passou ao Ministério da Justiça. Uma das consequências foi a diminuição de orçamento e em um Brasil imenso que não conseguiu resolver seus problemas básicos de saneamento básico. Como pensar ou exigir cultura arquivística? Arquivo como espaço de memória e verdade. E a segunda pergunta do próprio Gilson Matos, é um comentário, na verdade, custódia ou pessoas que se dizem proprietários de acervos, há muitos no arquivos públicos do Brasil. É só um comentário dele. Gente,
A comunicação está pedindo para as respostas vocês usarem esse microfone aqui também, para captar o áudio na transmissão, está melhor. Tá? Eu vou responder primeiro a Rogéria, agradecer a pergunta. A pergunta dela foi muito complexa, mas eu vou dar uma resposta que deve ser inesperada para ela. A minha visão que a raiz desse problema é econômica. Econômica, tá agora? O que arquivo tem a ver com economia? Existe uma coisa, Rogério, chamada economia institucional. Um teórico chamado Veblen. Então ele diz que a economia é gerada a partir do comportamento. Os americanos têm hábito de beber café. Aí vem um país e começa a produzir café para eles. Beberem o café. Esse hábito vai virar o mundo dos ponta cabeça, se for preciso. Então é um comportamento. É economia institucional. E dentro dessa ausência, digamos, dessa lacuna de visão dos economistas que estão aí, tá? Que não conseguem perceber a importância da economia institucional, não curtem a cultura, não tem a cultura da transparência, não tem a cultura do arquivo, certo? Então a economia, o problema maior em relação aos arquivos, em Portugal, aqui, não é só uma questão de cooperação, é uma questão maior, há uma falta de cultura institucional, de economia institucional, de estabelecer valores institucionais e a convergência desses valores. Um exemplo, a Semana de Museus, a Semana Nacional de Museus, pode vir um dia a ser feita junto da Semana Nacional de Arquivos, Semana Nacional de Arquivos e Museus. A convergência de valores, certo? Ok? Então, eu penso sim, eu penso que é uma questão de economia, tá? Economia institucional, comportamentos convergentes, tá? Para uma realidade mais democrática, mais positiva. Okay? O rapaz que eu me esqueci o nome, Gilson, o rapaz que me esqueci o nome, também me faz uma pergunta complexa, igualmente, as duas perguntas são complexas. Do Gilson, eu acho que o que eu aponto para ele é a primeira coisa. Nós não podemos depender do papai, Estado, para fazer nada. Tá? Começa por aí. Então a pergunta dele começou assim: como exigir no país onde não estabeleceu prioridade? Primeiro, existe uma coisa chamada ativismo cultural. Existe uma coisa chamada proatividade, iniciativa, autonomia. As comunidades têm que se mover também nesse sentido. Inclusive a comunidade arquivística. Não estou tirando a gente dessa, não. Estou dizendo que a gente está nessa aqui também. As comunidades têm que começar a ter mais autonomia, tá? E não ficar mais esperando do Estado isso ou aquilo. Então, ele fala do saneamento básico. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. A Índia, tá? É um país, por exemplo, onde o saneamento básico é precário. Diversas fotos podem mostrar isso. Eu não estou querendo manchar a imagem do país, eu respeito muito esse país, pelo amor de Deus. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: existem valores, cultura, e a violência lá é menor. Muito menor. E aí? Então cultura, Gilson, arquivística, cultura, não é uma coisa assim, granfina, para poucos. Não é isso, querido. Cultura é valor. Cultura é diminuir violência. Tá? Cultura é você ter respeito ao seu próximo. E cultura é economia institucional, é o que faz um país desenvolver. Veblen escreveu sobre o Japão, e o Japão passou uma geração inteira praticamente trabalhando de graça. Hoje é o país que ele é, porque ele seguiu cultura institucional. Porque ele seguiu a economia institucional e seguiu o Veblen. Então está na hora da gente também botar a mão na consciência e ver que nós temos, em comunidade arquivística, comunidade científica, temos que fazer a nossa parte também. E o Gilson também, junto com a comunidade dele, ter autonomia, não esperar do papai Estado, nenhuma iniciativa, tem que participar. A democracia se faz participando, não se faz só como pensar, como esperar, tem que agir, tem que fazer. Obrigado.
Desculpa, posso só falar? Eu já falei de todo mundo. Tem uma formação em São Paulo também, que é a Associação dos Arquivistas de São Paulo, que tem cursos. Porque se eu não falar, eles... Vou, né? Então, assim, já terminamos de lidar com os comentários do Facebook, da internet. Se tiver mais alguém querendo... Leonardo, por favor. Oi, boa tarde. Queria agradecer a participação dos três e do mediador, do Rodrigo. São muitas ideias a se pensar em termos de convergência, como disse o Taiguara, ao mesmo tempo que tem as especificidades, como a Isabel ressaltou. E eu acho mais bacana da fala da Silvana são a questão dos resultados. Há resultados práticos, como você tem uma iniciativa como a Semana Nacional de Museus, e aqui no nosso caso a Semana Nacional de Arquivos, que se inspirou na de Museus, nossa irmã mais velha e mais experiente, e é muito bacana se pensar que vai no caminho do que o Taiguara falou, que é a questão que eu gostaria até agora dele tentar explicar um pouco melhor, que eu acho que na fala talvez ele possa ter ficado um pouco disperso, que é essa questão justamente da mediação cultural, que é tipo trazer a sociedade para dentro dessas instituições de memória por meio de atividades em que essa sociedade não é meramente passiva. Ela é ativa na produção de conteúdo, na sensibilização, na democratização. Então, quando você traz a sociedade para o conceito de que o museu é meu, a biblioteca é minha, o arquivo é meu, a gente se identifica, a gente capilariza essas instituições que são tão atacadas. Já se falou em extinção do Ministério da Cultura, o arquivo já saiu da Casa Civil e foi para o Ministério da Justiça. Arquivos, bibliotecas e museus são fragmentados em secretarias de cultura, secretarias de Casa Civil, não tem um norte. Cada estado, cada cidade aloca essas instituições onde querem. Em alguns estados não tem arquivo, em algumas cidades muito grandes não tem arquivo, a biblioteca pública não é tão pública. Então acho que iniciativas como essa e mesas como essa são fundamentais para a gente democratizar nossas instituições de memória e cultura. E a sociedade se vê como produtora de memória e cultura. O que está dentro dessas instituições foram o que as sociedades produziram, mas o que se tem a vista de que são instituições de cultura da elite. Então o povo não se vê nessas instituições. Então eu acho que a gente tem que passar a discutir mais isso, e o povo se vê como cidadezinha lá do interior que tem um museuzinho, a história daquela localidade. Sou eu que estou aqui. Aí você vê a foto de um avô seu, aí nossa, a história também é minha. Então você vê uma carta que seu tataravô escreveu para um duque em algum momento, nossa, também sou eu. Então acho que essas iniciativas são fundamentais para essa aproximação entre as três áreas e entre essas três áreas e a sociedade. Então eu gostaria que o Taiguara e vocês também, se quiserem comentar sobre isso, a importância dessas convergências. Aqui ou ali? Eu achei bem bacana a sua colocação, principalmente porque esse foi o tema desta Semana Nacional de Museus de 2017. Museus, histórias controversas, dizer o indizível em museus. Soa até soa estranho esse tema. E no primeiro momento causou um pouco de confusão das pessoas, mas a gente teve resultados muito interessantes com essa abordagem. Ao você estimular que outras narrativas também possam ganhar voz, os espaços oficiais, a história oficial, as narrativas oficiais, a expografia oficial, ela também é posta em xeque. Quem contou essa verdade? De onde isso surgiu? E as outras verdades? E as outras histórias? Qual que é o outro lado da história? Como eu faço parte? Cadê a minha parte? O que me representa nisso tudo? E isso, em termos de atividades na semana, uma das foram bem recorrentes, assim, foi a questão principalmente dos povos indígenas e também a questão étnica como um todo, como a questão dos afrodescendentes e tal.
que outras formas, que outras narrativas, que outros fazeres, que outros saberes culturais estão por trás disso tudo. Qual foi a contribuição, qual que é a presença indígena? Ele é só um povo que foi parcialmente, grandemente dizimado há 500 anos atrás. E hoje, quem são os indígenas? O que nós fazemos? Então, dar esse espaço para essas vozes que são muitas vezes que a gente fala que são minorias, mas não são minorias necessariamente quantitativas, mas são minorias no sentido de voz, de ter voz, de poder se dizer. Ao abrir para isso, a gente indagar essas questões, outras possibilidades, outras narrativas, outros saberes são também colocados à prova. Complementando o que a Silvana falou, Silvana, desculpa gente, eu sou péssima com o nome. Eu acredito muito nisso, realmente, essa questão assim, do que não é institucionalizado, a ciência da informação fala muito isso, a informação que não é institucionalizada, ela não é preservada, né? E aí a gente sabe que já há uma grande exclusão assim, de pessoas que nem sempre têm acesso a institucionalizar ou a se manifestar, né? Essa história de que a internet é democrática, isso tudo a gente sabe que não é bem assim. Agora, falando da parte das bibliotecas públicas, a gente poderia falar muita coisa, eu acho que vocês têm acesso. No caso de uma biblioteca de arte, assim, a gente tem várias questões aí, a partir do próprio museu de arte. Gente, a arte é elitista, não tem como não falar isso. A gente tem que trabalhar numa... Assim, o museu tem um departamento lá de arte e educação que é muito forte e é muito atuante. E consegue essa comunicação. Tem programas para pessoas em estado assim, que não estão incluídas, enfim. Tem programa de acessibilidade, tudo isso. Mas a biblioteca a gente já fez algumas ações que conseguimos nos apropriar nos aproximar de um público, por exemplo, que eram habitantes, que eram moradores de uma casa, assim, de um abrigo. A gente fez um evento, alguns participaram, depois alguns voltaram sozinhos à biblioteca, e foi uma grande conquista, porque uma biblioteca de arte ela não tem só tratados de estética do Hegel, mas a própria imagem a gente entende também que existe uma educação pela imagem, né? Então, por que uma pessoa não pode ir lá e folhear um catálogo e olhar aquelas imagens e ter uma experiência estética naquele momento? Na biblioteca a gente até conseguiu. E no CEDOC, no arquivo, é um desafio, por isso que eu adorei a tua pergunta, porque realmente já tem uma coisa, documento único, você tem que agendar horário, você tem que pôr luva, para que você quer? Como que a gente vai conseguir isso? Eu fiquei me fazendo essa pergunta, assim, então realmente eu não teria uma resposta nesse sentido, mas a gente tem que pensar nisso sim. A colocação das duas foi maravilhosa, enfim, obrigado, eu vou tentar nesse sentido na sequência. Bom, em primeiro lugar, eu acredito que a mediação cultural, por si só, ela, pela própria definição que foi colocada na minha tese, ela já está, a interconectividade já está nela. Então já se pressupõe biblioteca, arquivo, museu, convergência nesse sentido. Agora, gente, uma coisa que eu tenho que realmente pontuar aqui. Se vocês, seja no Arquivo Nacional, seja no arquivo de qualquer estado, seja nos museus, seja nas bibliotecas, enfim, se estiverem fazendo uma exposição que meia dúzia decidiu que ia colocar umas imagens lá para o povo ver e disse que aquilo ali era mediação cultural, é mentira. Vocês estão enganando e estão enganados. Tá? Mediação cultural pressupõe dialógica. Tem que ter conversa, mapeamento da comunidade que eles querem representar. Tá? Se vocês estão fazendo isso, que é escolher meia dúzia de documento e botar ali na frente, vocês estão fazendo uma coisa que o Teixeira Coelho, né, lá da USP, chama de fabricação cultural.
Coelho Neto fala, a fabricação cultural. E ele associa a fabricação cultural com o quê? Nazismo, fascismo. É isso. Isso a gente herdou do fascismo desse país, que teve fascismo nesse país, e ainda tem fascismo nesse país. E tem que falar isso. E os povos indígenas não foram massacrados, eles são massacrados. E se alguém quiser ver, pode pegar avião, partir lá para ver a bancada do BBB, o pessoal lá agrário matando os índios. Tá? Então isso aí acontece ainda no Brasil. Tá? Então, os índios é que tem que vir aqui com arco e flecha e dizer o que eles querem, qual é a mensagem, como é que eles querem se ver representados. E aí, é claro, uma equipe de mediação cultural que seja capaz de mapear os traços culturais dos índios, o perfil étnico, enfim, todo o olhar da antropologia, as estruturas que permeiam o ideário e a mentalidade dos indígenas, vai facilitar essa representação deles, mas é algo democrático, não é algo meia dúzia vai definir e pronto. Ok? Só para complementar o que eles falaram, quer dizer, eu gostei muito dessa questão que o Taiguara levantou, que a mediação cultural é uma questão muito mais complexa do que uma mera curadoria, né? Uma mera escolha de cima para baixo de itens relevantes, de valor comprovado, enfim, que uma determinada autoridade escolhe apresentar para um público acrítico, né? A mediação cultural passa muito mais por um viés de diálogo, um viés de comunicação com a sociedade, escapa um pouco ou pretende escapar do que a Isabel falou, do elitismo, dessa ideia de curadoria, que é uma coisa que vem do universo da arte, de parte da museologia. Mas, enfim, é muito importante essa noção do diálogo. Nesse sentido, um evento como a Semana de Museus, um pouco como nós nos pretendemos aqui na Semana de Arquivo, são eventos que propõem temas abertos o suficiente para que as instituições localmente façam a sua ressignificação desses temas e explorem isso, enfim, localmente, né, no diálogo com as suas comunidades. Então essa é a beleza de um evento como esse, de um evento como a Semana Nacional de Museus, que são, que apesar de terem um tema central, eles não são eventos centralizados ou centralizadores, são eventos que estão abertos às comunidades específicas para que localmente esse tema central seja ampliado e ressignificado da melhor forma possível. Não sei se tem mais alguém disposto a fazer algum comentário, sugestão, pergunta. Tá, eu vou abrir aqui, caso alguém da mesa queira fazer algumas considerações finais. Eu vou só deixar um convite a todos. Nós ainda temos o final da tarde de hoje e amanhã na programação do Arquivo Nacional, na primeira Semana Nacional de Arquivo. Agora às 5 horas aqui no auditório, a gente vai ter a apresentação do filme O Gigante, na sessão de filmes de arquivo. Mais tarde a companhia Negativa vai apresentar vai fazer uma apresentação teatral com a peça Flow. Amanhã de manhã, às 9h30, uma mesa de apresentação do Plano Setorial de Arquivos. Às 11h, a abertura da exposição Itinerários Indígenas, ali em cima do nosso espaço de exposição. A partir das 14 horas, a gente tem a cerimônia de encerramento, com homenagem a Maria Beatriz do Nascimento e exibição do filme Ori. E no final da tarde, o teatro no arquivo com a peça Dandara através do espelho. Vou rodar aqui na ordem inversa agora para as considerações finais, quem quiser fazer alguma. Bom, só tenho que agradecer de novo estar aqui participando e também elogiar a iniciativa, que bacana
ver essa intenção e essa proposta, essa efetivação de democratizar o acesso a essas instituições culturais. Isso é muito importante, isso está no escopo, isso está na sua função primordial. Vocês estão de parabéns e obrigada pelo convite. Também agradeço a oportunidade, parabenizo e continuem. É muito bacana ver gente jovem assim com tanto gás. Vamos lá. E só para, enfim, falei que é arte elitista e fiquei pensando, meu Deus, eu vou chegar em São Paulo, vai ter um monte de gente me batendo. É o seguinte, assim, a arte, ela não é um produto, é nesse sentido, a arte não é um produto humano, não é natural do ser humano. Então a arte, ela precisa de mediação, sim. Então é nesse sentido que eu quis falar um pouco, de que sem a mediação ela pode ser hermética e não tem acesso, né? E a palavra-chave assim, nossa, hoje, minha, acesso. Obrigada. Eu agradeço o convite, o Diego, Leonardo, toda a equipe, o mediador Rodrigo, enfim. Meu pai está presente na plateia hoje, fez uma surpresa. Terei um encontro familiar, né, com ele depois. E eu agradeço a todos vocês, meus alunos, os professores que permitiram que eu estivesse aqui, os professores que me formaram. Enfim, é uma imensa satisfação estar aqui. Espero ser um interlocutor com aqueles que estão nessa mesa e aqueles que estão na equipe. E eu peço desculpa se eu me coloquei de alguma maneira forte demais, ou empolgado demais, ou crítico demais, mas às vezes eu falo com paixão e a paixão às vezes não passa muito pela racionalidade, mas eu faço meu trabalho com amor, com paixão, e às vezes há coisas que precisam ser ditas com paixão, senão não serão ditas. Obrigado. Então agradeço a presença de todos e a semana de arquivos continua, hoje e amanhã ainda, no final da programação, e convido antecipadamente a todos. Agradeço profundamente de coração quem estava acompanhando pelo Facebook, pelas mídias sociais. E, enfim, deixo aqui o convite a todos para participar da cerimônia de encerramento no dia de amanhã. Muito obrigado e até a próxima Semana Nacional de Arquivos.